Olá, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje estou com uma blusa rosa, meu cabelo é preto, um pouco abaixo do ombro, minha pele é parda e ao fundo o estúdio maravilhoso montado pela equipe da Multirio. Vamos aprender um pouquinho sobre relações lógico-discursivas. Vamos lá? Bom, nós temos relação de comparação de tempo. Na comparação, ela é determinada por meio da relação de similaridade. As coisas são parecidas, ou seja, há uma comparação de termos ou ideias em um enunciado. Já na relação de tempo, ela é marcada pela noção de sequência dos acontecimentos ou ordem de um fato em relação a outro. Bom, e nessa relação de tempo, qual é a noção que eu tenho? Tempo anterior, tempo simultâneo, tempo posterior, tempo limite, tempo inicial e tempo final. Vamos para outro tipo. A relação de adversidade, ela é marcada pela noção de oposição entre ações, ideias, pensamentos ou acontecimento. Adversidade, adversário, opositor, oponente, mais ou menos essa relação que é estabelecida no corpo do texto. Já a de adição estabelece uma ideia de articulação entre duas ou mais ações, informações, pensamentos ou fatos. Gostaram das flores? Vamos falar sobre elas. Manacá da Serra. A árvore tem flores que mudam de cor e possui forte apelo paisagístico. É espécie Tibouxina mutabilis. É nativa da Mata Atlântica e pode ser encontrada em áreas florestadas e também urbanas. Gostaram? Vamos seguir. O manacá da serra, Tibouxina mutabilis, pode passar despercebido aos olhos de muita gente no dia a dia. Mas quando a árvore floresce, tudo muda. O colorido das flores tem dois tons. Branco e rosa se destacam em meio à área verde de floresta e até mesmo dentro da cidade. Vocês já viram essa flor em algum lugar? Independente da paisagem, quando as flores estão em evidência, a árvore chama a atenção, parecendo um buquê natural gigante. A exuberância da florada pode ser contemplada durante o verão, geralmente entre os meses de novembro até fevereiro, podendo se estender em determinadas regiões. O manacá da serra é uma espécie nativa da Mata Atlântica e pode ser encontrado nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. É conhecida também pelos nomes de flor de maio e flor de quaresma. Alguns confundem essa árvore com a quaresmeira, espécie que pertence ao mesmo gênero, porém se destaca e difere principalmente por apresentar flores mais escuras em tons variados de roxo. Apesar de ocorrer em regiões de floresta ombrófila densa da encosta atlântica, hoje é comum encontrar o manacá em áreas urbanas ou em sítios, chácaras e até mesmo quintais. A beleza das flores, o porte e características como, por exemplo, da raiz não ser agressiva, tornaram a árvore de forte apelo no paisagismo. A Tibouxina mutabilis pode medir dos 7 aos 12 metros de comprimento. É considerada uma das espécies de manacás mais comuns ou conhecidas. Porém, existem outras que também pertencem ao mesmo gênero, como a Tibouxina pulcra, assim como algumas Melastomataceae. Ela tem uma característica interessante: as flores mudam de cor. Na Tibouxina mutabilis, as flores mudam do tom esbranquiçado ao rosado, à medida que vão envelhecendo e sendo polinizadas. Pesquisas apontam, por exemplo, que abelhas e outros insetos polinizadores já evitam visitar as folhas rosas, dando preferência às brancas. Além de embelezar o ambiente,
a qual está inserida, a espécie é funcional, sendo utilizada também para reflorestar áreas de preservação. Agora vamos explorar deste texto as relações lógico-discursivas. Vejamos, a primeira relação lógico-discursiva é a de adversidade ou oposição. O manacá da serra pode passar despercebido aos olhos de muita gente no dia a dia, mas quando a árvore floresce, tudo muda. Então, a primeira ideia é a ideia de possibilidade de o manacá não ser percebido pelas pessoas. Então, por isso a palavra despercebido. O que se contrapõe a ela? O mais. Mas, quando a árvore floresce, tudo muda. Por quê? Porque ela vira um buquê gigante. Então, a constatação de que o manacá é facilmente percebido devido à presença das flores. Ideia que se contrapõe à primeira. Então, uma ideia se contrapõe à outra, certo? Vamos seguir. Outro exemplo de adversidade, o porém. Alguns confundem essa árvore com a quaresmeira. Aí você vem, porém, se destaca e difere principalmente por apresentar flores mais escuras em tons variados. Então, a primeira ideia é a ideia de marcação da similaridade da espécie do manacá com a outra e por isso alguns confundem. Uma constatação, certo? O porém vem se opondo. Olha só, por que não é igual? As pessoas confundem, mas não é igual. Porque ele constata que ela tem diferenças por conta do tom. Então, a constatação de que apresenta o porquê de a árvore de manacá ser diferenciada. Então, uma ideia se opõe à outra. Vamos seguir. Agora com o quando, ideia de tempo ou sequência dos fatos. Independente da paisagem, quando as flores estão em evidência, o momento em que. Ideia de tempo inicial, pois o quando indica que a partir do momento em que as flores ficam em evidência, a árvore chama a atenção. E a ideia de tempo limite, marcado pelo até. Aqui, geralmente entre os meses de novembro até fevereiro. Então, eles têm uma marcação temporal aí. Por exemplo, as estações do ano têm essa marcação de tempo delimitada, né, dentro dos meses. Ideia de tempo limite, pois estabelece um espaço de tempo em que as flores podem ser contempladas, certo? É considerada uma das espécies de manacá mais comuns, ou conhecida, porém, existem outras que também pertencem ao mesmo gênero. O porém introduz uma ideia de oposição ao fato apresentado anteriormente, de que a Tibouxina mutabilis é uma das espécies de manacá mais comuns ou conhecidas. Então, é uma segunda ideia aí, é uma oposição. Já a ideia, a relação de adição ou acréscimo, a adição de quê? Observe que tem o e, o além de aí. Pesquisas apontam, por exemplo, que abelhas e outros insetos, então não só a abelha, a inclusão de outros insetos além das abelhas, certo? Então você adiciona informações, você acrescenta e você une e dá uma sequenciação lógica aí no seu pensamento materializado no texto, ok? Bom, além de embelezar o ambiente a qual está inserida, esse além quer dizer o quê? É adição também. Acréscimo de duas ideias. A espécie embeleza o ambiente e é utilizada para reflorestar áreas preservadas. Então, ela faz duas coisas, ela promove dois benefícios para o meio ambiente, certo? Tanto a beleza quanto a preservação, contribui para a preservação. Vamos seguir. Comparação ou similaridade. Por que comparação ou similaridade? Parecendo, tal qual, como, igual a, certo? São expressões que dão ideia de similaridade ou comparação. Independente da paisagem, quando as flores estão em evidência, a árvore chama atenção, parecendo um buquê natural gigante. Parecendo com o quê? Um buquê. Então, a palavra parecendo traz essa ideia de similaridade e comparação.
Um outro é uma curiosidade dessa árvore é que, assim como algumas, né? Aí ela fala o nome da espécie, que é Melatomastaceae, ela tem uma característica interessante. Então, assim como o que ou igual a que? Igual a algumas dessas espécies. Então, a ideia é um como, igual a, tal qual. São expressões, são termos ou conectivos que denotam o sentido de comparação. O ponto de encontro, parecendo, assim como, tal qual, igual a, são expressões que denotam a comparação. Agora vamos fazer um resumo, um breve apanhado de tudo que estudamos. Vamos lá? Fizemos a leitura de um texto informativo sobre o Manacá da Serra. Trabalhamos a relação lógico-discursiva de comparação, de tempo, a adição e a diversidade. A de comparação, o como, a de tempo, até e o quando, de adição, e além de, a diversidade, mais e porém, ok? Vamos fechando aqui com essas 4 noções de relações lógico-discursivas. Agora eu tenho um desafio para você. Vamos ver? Desafio maravilhoso, sigamos. Agora é a sua vez. Veja bem, a araucária, a árvore símbolo do Paraná, é um tipo de pinheiro e pode atingir 50 metros de altura a 2,5 metros de diâmetro. Vive em média de 200 a 300 anos. As pinhas que produz servem de alimento a vários animais, como a gralha azul, que exerce papel fundamental à reprodução das árvores por espalhar suas sementes. Esses frutos também foram a base da cultura alimentar dos indígenas da região. Cerca de 98% das matas da araucária, incidentes principalmente na região sul do Brasil, foram derrubadas. Estima-se que mais de 100 milhões desses pinheiros foram ao chão em menos de um século para abastecer serrarias e abrir espaços para a agropecuária. Agora, leia o texto e identifique a relação estabelecida pelos termos destacados. Os termos são como e. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.